Nosso trabalho ele fala sobre o tema abstracionismo. O abstracionismo ele surgiu no começo do século XX e ele tem como objetivo principal a representação, seja de pessoas, de animais ou qualquer tipo de objeto, mas de uma maneira que fica difícil de reconhecer, praticamente irreconhecível. Onde o formato tradicional de paisagem, de perfeição e de beleza, por assim dizer, fica deixado de lado. O abstracionismo ele vai se dividir em 5 partes principais que vão ser abrangidas durante esse vídeo, que são as seguintes: o abstracionismo lírico, o abstracionismo geométrico, a atuação do abstracionismo no Brasil, os principais artistas e as principais obras. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o abstracionismo lírico, que pode ser chamado também de abstracionismo expressivo. Inspirava-se no instinto, no inconsciente e na intuição para construir uma arte imaginária ligada a uma necessidade interior, tendo sido influenciado pelo expressionismo, mais propriamente no De Blauweilige. Aparece como reação às grandes revoluções do século. O jogo de formas orgânicas e as cores vibrantes não eram muito patentes, mas também a linha de contorno sobressaía nesta arte, que era muito figurativa. Muitas das artes naquela época procuravam se expressar por meio de músicas, sons, mas o abstracionismo tinha o objetivo de se expressar por meio de desenhos abstratos, de formas figurativas. É desta forma que o abstracionismo lírico pretende instalar ou mesmo superar a música, transformando manchas de cores e linhas em ideias simbólicas subjetivas. Worsley Krumstein foi o mentor desse gênero, utilizando cores puras e pinceladas rápidas, tendo tintas violentadas. Essa arte pode ser chamada figurativa, porque ela possui uma figura. Vou falar um pouco sobre o abstracionismo geométrico. Quando Peyton rompe os últimos laços que ligam a sua obra à realidade visível, ela passa a ser abstrata. No abstracionismo geométrico, as formas e as cores devem ser organizadas de tal maneira que a composição resultante seja apenas a expressão de uma concepção geométrica. Neoclassicismo. Neoclassicismo, o ângulo reto é o símbolo do movimento, onde as formas e as cores são organizadas de maneira que resulte apenas na expressão de uma concepção geométrica. Suprematismo. É a pintura com base nas formas geométricas planas, sem preocupação de representação. Suas características são rígidas e se baseiam nas relações formais e perceptivas entre a forma e a cor. Pesquisa os efeitos perceptivos do quadro negro sobre o campo branco. Abstracionismo no Brasil. O abstracionismo teve suas primeiras expressões no Brasil no século XIX. Um dos artistas mais importantes foi Antônio Bandeira, e teve vários outros artistas importantes aqui no Brasil. Vamos falar sobre os principais artistas do abstracionismo. Franz Marc. Ele nasceu em 1980 e morreu em 1916. Um pintor alemão apaixonado pela arte dos povos primitivos. O pintor alemão Marc escolheu como tema favorito o estudo sobre animais e convenceu-se de que a essência dos seres se revela na abstração. A admiração pelos futuristas italianos imprimiram nova dinâmica à obra de Marc, que passou a empregar formas e massas de cores brilhantes próprias da pintura cubista. Os nazistas destruíram várias obras abstratas. As que restaram estão conservadas no Museu de Belas Artes de Linden, no Kunstmuseum, em Basileia, na Strandwisch Galerie, em La Bouche, em Munique, no All Arts Center, em Minneapolis, e no Guggenheim Museum, em Nova York. Nasceu em 1866 e morreu em 1944. Pintor russo, antes do abstracionismo participou de vários movimentos artísticos como o impressionismo
e também atravessou uma curta fase folk e impressionista. Escreveu livros, como em 1911 sobre o espiritual na arte, em que procurou apontar correspondências simbólicas entre os impulsos interiores e a linguagem das formas e cores. Em 1926, do ponto e da linha até a superfície, explicações mais técnicas da construção e inventividade da sua arte. Dezenas de suas obras foram confiscadas pelos nazistas e várias delas expostas na Mostra de Arte Degenerada.